Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sistematizei. Proteuseiros e proteuseiras, a galera que tá ligada aí no nosso canal, palmas para vocês. Estou vendo que a audiência está sendo muito boa, muita gente querendo aprender. Então hoje eu trouxe aqui para vocês um tema muito atual, que é a importação de arquivos CSV ou TXT no Proteus utilizando a ADVPL. Isso se tornou muito mais útil ainda com a migração dos releases aí do Proteus, que na 12.1.23 o DBF morreu. O que você disse? Morreu. O que você disse? Morreu. Acabou. Então, na 12.1.23 e ponto 25, você não pode mais importar DBF. Então, nada mais útil do que importar os registros em massa utilizando CSV e TXT. Você traz tudo para o Proteus. Imagina aí, você tem uma lista de registros, seja cliente, fornecedor, condições de pagamento, produto. Para importar para o sistema, você pode utilizar o importador CSV que nós vamos construir agora. Então, vamos lá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Adeilton Plácido Júnior, sou cientista da computação, especialista em dados e sou consultor Proteus, proteuseiro de coração, pronto para ajudar vocês. Antes da gente começar, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ativa o sininho. Isso vai ajudar com que esse conteúdo chegue a mais proteuseiros necessitados. Então, vamos embora! Bem, galera, o que nós vamos fazer aqui é importar alguns registros para a tabela de cliente, para a tabela SA1. Percebam que eu tenho aqui os registros do 00001 até o 7. E nós vamos importar esses outros registros aqui, ó, que são esses mesmos aqui. Esse é o meu arquivo CSV. Percebam que eu tenho o código, loja, nome, pessoa e o nome reduzido. Tenho pessoa aqui que é o tipo ser físico ou jurídico, separado por ponto e vírgula. Eu tenho cabeçalho que tem que ser idêntico aqui à minha tabela de cliente. Percebam que eu não coloquei o campo filial, beleza? Eu já vou colocar ele lá no código. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou chamar aqui a minha função, que é a minha FIMP-CSV. Vou explicar para vocês agora como ela funciona. Eu vou abrir aqui a executar ela direto aqui pelo lançamento padrão no contabilidade gerencial. Vou vir em entidade, lançamento padrão. Pronto, abriu aqui. Eu vou em incluir, dar um OK. Vou colocar aqui um código de lançamento padrão e vou executar a minha função aqui, que é a minha user function FIMP-CSV. Percebam que ao executar a minha função, vou dar tab aqui, ele me traz uma janelinha para que eu possa escolher aqui o meu diretório. Aqui, o meu arquivo ele está nessa pasta aqui, ó, zcsv. Como vocês podem ver aqui, ó, c2.zcsv. É esse arquivo aqui que nós vamos inserir. Está aqui, é um arquivo CSV, poderia ser um arquivo TXT, separado aqui por ponto e vírgula, beleza? Percebam, pessoal, que nós temos aqui o cabeçalho idêntico ao fonte. Vocês vão ver isso aí. Agora, quando eu dar 2 cliques aqui, importação concluída com sucesso. Vou clicar em fechar e vou aqui no meu APSDU conferir. Tá tudo aqui, ó. Percebam que os 5 registros que eu coloquei, olha, Carlos, Tiago, Marcos, Thales e Matias, todos estão aqui dentro, ó, e não estavam, todos estão aqui. Então, fechou aí a nossa importação. Agora, vocês vão ver como que isso foi feito. Eu utilizei esse fonte aqui, é o FIMP-CSV. Aqui eu tenho uma variável que vai armazenar o diretório. Essa variável linha nós utilizamos no processo aqui de
importação do CSV, o que ele faz? Ele participa aqui da quebra da linha do CSV, tirando aqui, né, com delimitador ponto e vírgula. Eu tenho um array aqui que vai gravar os campos, que são os nomes dos cabeçalhos, e os dados, que são as linhas de baixo aqui, ó. Então, como que ele faz? Essa função setGetFile é a função que é responsável por puxar o arquivo. Quando eu estou executando aqui, ó, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou executando a setGetFile, beleza? Essa função aqui. Então aqui eu coloco um diretório automático que eu quero para ele abrir de primeira. Seleção de arquivos é o nome da janelinha que vai aparecer aqui. E aqui eu começo a fazer o processo de importação. Tenho a minha régua de processamento e tem um laço. Esse laço while, ele lê todo o arquivo. Aqui percebam que eu tenho uma variável chamada l'Lim, ou seja, ela recebe true e ela é verificada uma única vez, que é para identificar a primeira linha do arquivo, que é a linha de cabeçalho aqui, ó. Ou seja, se for true, ele vai entrar e alimentar aqui o nosso array de campos com a primeira linha do CSV. Aí ele vai transformar a variável em false, né? Então, das próximas vezes, no caso, os próximos registros pelo ft_skip aqui, que ele vai ler as próximas linhas, ele não vai entrar aqui, já vai vir aqui, ó. Ele vai adicionar no array a dados as outras colunas, essas outras linhas aqui. Estão entendendo? Beleza, esse processo aqui é só para preencher o array de cabeçalho e o array de dados. Agora, aqui com o Begin Transaction, a gente faz um outro processo. Tem um laço de repetição aqui, né, o nosso for, que ele começa nessa variável i. Ele vai começar do primeiro até o último, do array a dados. Quem é a dados? A dados são os dados do CSV e não o cabeçalho. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai começar a importar os registros e já selecionar os dados da tabela de cliente, que é onde nós vamos fazer essa gravação. Aqui ele faz um filtro. Ó. Se ele achar com o array a dados na linha 1, que é essa aqui, com a coluna 1 e 2, tá vendo aqui, ó, I1 e 2 é código e loja. Quem é código e loja? São os componentes do nosso primeiro índice aqui, ó. Então, se eu for tentar importar um arquivo CSV com códigos de clientes que já existem, ele não vai importar. Ele não vai importar. Por exemplo, eu vou pegar aqui o meu CSV e vou colocar aqui o 13.01. E vai ser o José dos códigos pessoa jurídica e nome reduzido José. Eu vou salvar esse CSV aqui. Ele não está deixando salvar porque ele está aberto aqui. Vou salvar, beleza, agora vai deixar. Ele vai percorrer todos os registros e só vai inserir o José. Percebam. Vou pegar aqui, ó, selecionar, ó, dar 2 cliques, foi incluso. Cadê? Olha José aqui, ó, José dos códigos. Percebam que ele não inseriu novamente o Matias dos Joins, o Thales Proteuseiro, porque já existem esses registros aqui. Então, no meu código aqui, ele está falando, ó, se não encontrar na tabela, ele vai prosseguir com o RecLock, ele já vai implementar aqui a filial corrente ao campo A1 filial, e aqui ele vai fazer outro for. Só que agora esse for, esse segundo, é com o meu cabeçalho, ou seja, ele vai utilizar aqui, pessoal, para cada coluna, ele vai atribuir aqui essa variável campo, a string SA1 que aponta a campo J.
Quem é a campo J? É o cabeçalho aqui, ó. Tá vendo? Como que ele vai fazer isso? Percebam. Ele vai pegar o meu array de cabeçalho e para cada coluna ele vai inserir um conteúdo. Primeiro, ele vai pegar aqui na posição 1, que é A1 code. Então, isso aqui ele utilizou um macro, ou seja, essa variávelccampo, ela recebe como se fosse isso aqui, ó. Presta atenção, SA1, que aponta A1 underline code. E aqui embaixo, isso aqui é como se tivesse assim, ó. SA1, A1 underline code, recebe quem? A dados na linha I, ou seja, essa linha aqui, na posição J. Qual é a posição J? A posição 1, ou seja, vai receber o código 126488008, que é isso aqui, ó. Aí ele vai percorrer mais um, aí já vai pegar a loja, depois o nome, depois o tipo e depois o nome reduzido. Esse E comercial aqui, ele serve para tirar essas aspas aqui, ó. Ou seja, isso aqui vai virar isso aqui, ó. E essa linha toda aqui, para cada indentação do laço do for para o J, ele vai fazer primeiro para o código, depois ele vai fazer para o loja, depois do loja ele vai fazer para o nome e por aí vai. Ele vai percorrer a quantidade de colunas que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai percorrer, ele vai rodar 5 vezes esse for aqui, adicionando os meus valores aos campos, atualizando, incluindo. Depois ele destrava o arquivo e fim da transação, importação concluída com sucesso. Beleza? É um código simples. Se você ficou com dúvida, deixa o comentário embaixo no YouTube que eu vou responder você, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mas não acabou, eu tenho um recadinho para você. Então, se você gostou dessa aula, se você gosta de conteúdos relacionados ao Proteus, ADVPL e SQL, se você tem vontade de conhecer a organização e estrutura das tabelas do Proteus, se você tem vontade de saber como funciona o dicionário de dados, qual a diferença do dicionário de dados com C-Tree e agora com essa migração do Lobo-Guará, se você tem interesse de saber como as tabelas do Proteus podem ser exclusivas ou compartilhadas, ou então, se você tem vontade de saber o que acontece no Proteus quando é realizada uma compra, quando um produto é dado entrada com uma nota fiscal de entrada, ou até o que acontece quando é realizada uma venda dentro do sistema, quais são as tabelas que se movimentam quando são realizadas compras dentro do sistema. Ou então, quais são as tabelas que se movimentam para onde vão os dados das vendas que são feitas dentro do Proteus. Você tem interesse em saber isso aí? Você tem interesse em construir queries, em construir códigos em ADVPL, em construir consultas SQL, em construir os seus próprios relatórios? Então, você está no lugar certo. Eu tenho um curso que é o treinamento Proteus com banco de dados, SQL e ADVPL. É um treinamento feito para consultores, programadores, usuários, administradores de bancos de dados, consultores em geral, analistas de sistemas que têm vontade de conhecer o Proteus. Só clicar aqui embaixo, tem o link do curso, tá muito barato mesmo. Sai por menos de R$1 por dia. Menos de R$1 por dia. Sabe aquele hambúrguer, aquele cheeseburger que você come todo mês? Abre mão dele e faça um treinamento e invista em você. Te espero lá. Tchau, tchau.